Paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa live aqui. Todos os amigos e irmãos aí que estão participando. Eu convidei mais de 2.000 pessoas. Então é possível que esses números aí que está escrito 10 dobre para 2 milhões de pessoas aí, tá? A gente falta pouco, né? A gente está 12 mil, 12 mil, né? 12 mil é 12 pessoas. Me diz aí, pessoal, vai falando. Você não O chamou as headphone da pessoas. Baby, Hoje eu estou usando o headphone da minha esposa, mas acho que vai dar certo. Deixa eu só arrumar aqui, porque tá parecendo um remédio ali, vamos pensar que... E a tarja vermelha. Vamos pensar Eu vi mesmo, eu vi esse remédio aí. Tá me ouvindo, Descobri Vitor? por que ele tá desse jeito aí, ó. Tá me ouvindo? Não, eu tô calmo hoje. Tá me ouvindo? Eu aproveitei e trouxe um copinho de café de ontem, o café tá frio. Amém. Hoje a gente vai falar sobre inicialização dos instrumentos de metais, com a presença do nosso irmão Vitor da sede. É assim que ele se apresenta no vídeo, irmão Vitor da sede. Aí quando eu estava assistindo o vídeo dele, a minha esposa perguntou assim, quem é a sede? Eu falei, não, ele é irmão da sede, ele fala, né? Irmão da sede, a sede é a nossa sede aqui no carrão. Vitão, você quer falar rapidamente sobre o que você faz, onde você trabalha, o que você faz em 2 minutos? Fechou. Paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os que estão envolvidos nessa live e os que estão acompanhando. Queria dizer que estou muito feliz de poder estar participando e desejar que essa seja mais uma conversa descontraída, que a gente possa trocar. Ninguém sabe demais aqui, a gente vai só trocar as dúvidas e conversando sobre, né? Eu sou da sede desde 2004, né? Desde 2004 que eu estou na sede e na escola de música também, de alguma forma ajudando lá, dando aula. A gente faz as correrias que todo mundo faz, que todo mundo que está na live faz também. Ninguém está isento disso. Então, assim. Vou falar um pouquinho sobre o que o Cariton pediu aí, né? Eu estou na sede desde 2004 e eu só estou dando uma paradinha porque dá um delay aqui para mim. E aí eu trabalho com música, igual os irmãos aí, trabalham com música, né? Dando aula, tocando, alguns anos, né? E a gente está envolvido na escola de música em todo esse tempo. Eu estou desde 2004 ajudando lá, na maneira possível, né? E fazendo a mesma correria que todo mundo. Trabalho na fábrica de cultura, como o Wellington trabalha, né? Em cidades diferentes. E a gente trabalha com educação musical, faz anos já, trabalha com isso, tocando também. E aí é isso, assim. Não fala muito sobre mim, não, porque não tem muito o que falar, não. Pode mandar aí, Wellington. Maravilha. Então a ideia hoje, principalmente, lembrando a vocês que às 20 horas a gente vai migrar para o Facebook, tudo bem? Nós estaremos no Facebook ao vivo. Então daqui a pouquinho a gente não vai nem ter muita conversa, não. A gente já vai lá e hoje a gente tem, para ser sincero, eles já estão aguardando. Tem dois irmãos nossos amados aguardando lá. Surpresa, mas já foi. Quem quiser saber já foi anunciado essa surpresa. Então não é tão surpresa. O nosso irmão Claudinho vai estar lá presente e o nosso mestre Moisés, mais conhecido como Junião. Então, Vitor, eu gostaria, o que eu achei interessante para quem está trabalhando com metais, com instrumentos de metais, ou quem toca instrumentos de metais iniciante, eu gostaria de colocar uma situação para você. O menino chegou, a criança ou adolescente, ele não sabe nada nem conhece os instrumentos de metais. Qual a primeira coisa que você pensa quando ele chega lá e entra na sala de aula? Porque essa é uma coisa que acontece normalmente, principalmente na igreja e nas escolas, a gente que dá aula em projeto social, sabe?
a criança chega lá, ele quer saxofone, né? Normalmente. Como que você lidar com essa situação? Isso na fábrica de cultura, você está falando, né? Na fábrica de cultura eu acho que não é tão diferente na igreja, Uhum. porque eu estou falando assim, uma criança que não conhece o instrumento seria a fase de apreciação, né? Sim. Não, eu perguntei isso porque é o seguinte, na escola de música da Adnipo, é claro que as crianças e os alunos são instruídos já, e eles têm a oportunidade de conhecer os instrumentos, porque é riquíssimo. Uhum. A proposição dentro de todos os trabalhos da igreja, seja na sede ou nas filiais. Então, todos os irmãos já têm um conhecimento, uma apreciação do instrumento, então ele já vem sabendo, né? Ele já vindo sabendo, então, para mim, quando ele já vem sabendo que ele quer o instrumento. Na fábrica de cultura, ele realmente vem ali para conhecer e para saber o que está rolando ali, o que tem naquela aula. Ele não conhece todos os instrumentos. E aí, ele passa por uma experimentação. A princípio, eu converso com eles para saber qual que é a influência deles, o que trouxe eles ali para aquela sala, ali para aquele momento, se tem algum parente, ouviu alguém na televisão, ou se interessou por quê, alguém que incentivou, para saber também a expectativa. Uhum. Às vezes a criança é induzida, estou falando no caso de criança muito menores, assim, né, pequenas, 7, 8, 9 anos. E aí ela não sabe o que ela quer, e ela não é obrigada também a gostar. Então, se a gente já chega dando uma aula, colocando um instrumento, fica tudo muito pesado, né? A criança, ela tem uma curiosidade ali. Então, deixa ela experimentar todos os instrumentos, fala um pouquinho sobre a característica de cada um, tento fazer com que ele consiga tirar som, né? A criança consiga tirar som de todos os instrumentos. Um deles, que é muito difícil, é porque lá na fábrica eu acabei implantando um sistema onde eu dou aula de madeiras também. Madeiras, metais e percussão para banda. Mas eu sei que nas outras fábricas é bem específico. Metais é metais, madeiras é madeiras. Né? E tem as aulas de percussão. E depois junta tudo e faz um trabalho maravilhoso. Lá nas fábricas da Poese, não. A gente implantou um sistema onde daria aula para todos os instrumentos. Flauta é um instrumento que, às vezes, é muito difícil de tirar som num primeiro momento. Né? E aí a criança fica frustrada. Por outro lado, saxofone é tranquilo, clarinete é tranquilo, trompete, tem gente que tem uma fisiologia muscular e uma dentição muito boa, coloca o bocal do trompete e já tira som. Tem gente que não tira som, porque o lábio dobra dentro, uma vez que a peça de metal é muito pequena. Se você dobra o lábio, tem um lábio um pouco mais carnudo, dobra o lábio, é evidente que vai tampar, não vai sair som. Diferente já de um eufônio ou de um trombone. Um bocal é maior, você coloca a boca e sai som. Você ensina a criança a vedar um pouco os lábios e fazer a pressão do ar, né? A pressão vertical e a pressão horizontal. A pressão dos lábios é uma pressão, a pressão do ar é outra pressão. A pressão do ar, ela é horizontal. A pressão dos lábios, ela é vertical, porque ela vem de cima para baixo e de baixo para cima. Então você faz ele entender de forma muito simples isso, ele já tira som. E ele pode tocar qualquer nota. A partir daquela nota, você vai expandindo um semitom para um grau conjunto para cima, um grau conjunto para baixo, ou um semitom para cima, um semitom para baixo, e aí a partir dali você vai ampliando até um intervalo de terça, um intervalo de quinta, até ali. Nada de oitava, nada. E aí ele tem o conhecimento numa primeira aula de como se tira som do instrumento. De todos os instrumentos. Saxofone, clarinete, aí você pega do sax alto para o sax tenor, tem o tamanho da boquilha. Muda a pressão, muda também a posição do apoio. Então tudo isso são sutilidades, são detalhes muito sutis, que a criança pode tirar som no instrumento e não tirar no outro. Porque ele já vai com aquela memória muscular daquele outro instrumento, então não vai sair som. A flauta tem um peso, né? Você tem que filetar o ar, né? 60% para dentro da flauta, 40% para fora. Mas o assunto é instrumentos de metais, então eu vou voltar para os instrumentos de metais. Também tem a proporção dos bocais. Eu não vou colocar uma criança para tocar uma tuba, mas se vem um adolescente maior e ele tem a oportunidade de experimentar também, eu já dou todos para que eles possam experimentar, né? Então tem que ter um discernimento, uma coerência nesse sentido. Não dá para experimentar todos os instrumentos. Legal. Deixa eu aproveitar e estender aqui a outra situação. As pessoas que estão assistindo, eu vi que vocês podem fazer perguntas, tá?
e a gente não vai cobrar nada por isso. E aí, a Sério? única coisa é torcer para que a gente consiga saber ou consiga responder a pergunta. Eu tenho dificuldade para tirar som no sax alto de cara. Isso é uma das perguntas. Mas, só para poder entender um pouquinho aqui, antes de responder essa pergunta, inclusive, apesar de ser feito de metal, né? Ser feito de metal, o sax faz parte da família dos instrumentos de madeira ou de paleta, né? Que eles costumam chamar. E por ser, às vezes, usado principalmente na música popular, juntamente com trompete e trombone, a gente chama de metaleira, né? Quanto à dificuldade, eu tenho uma coisa interessante de dificuldade. Dificuldade, ela sempre vai existir, e é bom que exista para que a gente consiga sempre correr atrás, que nem a gente está fazendo agora, as pessoas acessando aqui para ter informações, né? E aí eu vou pedir para o Vitor responder essa pergunta com relação ao saxofone. Se a gente não se aprofundar muito, mas pelo menos para a pessoa ter um primeiro, você entendeu, Vitor? Uma primeira caminho, né? Uma primeira orientação, né? E eu falo, poxa, que eu, ouvindo a sua resposta, quero fazer. Eu sou meu ateliê na fábrica de cultura onde eu dou aula é considerado também como meio um hospício, né? Porque só tem maluco. Somente lá que os caras é mais velho. Então, eu falo para eles, dificuldade aqui não vai existir. É uma palavra bem porque se for colocar, todos nós temos dificuldade. A única coisa que é interessante é fazer exatamente isso que está acontecendo agora. As pessoas vindo, fazendo pergunta, se informando sobre e criando concepção, né? Então, tem outra pergunta entrando, enquanto você fala um pouquinho do lance do saxofone, apesar de... Pode falar. Deixa eu tentar ser bem sucinto, que é uma coisa que eu não consigo fazer. Deixa eu só responder a Amanda rapidinho, já vou entrar nesse assunto, que daí eu vou explicar com mais propriedade assim. Amanda, é o seguinte, por que tem tão poucas mulheres no trombone? Não só no trombone, no trompete também. Na trompa a gente acha mais, na tuba principalmente tem pouquíssimas mulheres. É uma questão cultural, pura e simplesmente cultural. Na Europa você acha muitas mulheres tocando instrumento de metal, e nos Estados Unidos também, no Canadá também, tá bom? Alemanha, França, Espanha, você acha, Estados Unidos e Canadá, no Japão tem muitas mulheres. Eu coloquei aqui uns arquivos que está aqui no Zoom, vocês vão ver a foto de uma banda que tem mais de 11 mil integrantes. Tem tudo que você quiser ali, de jovem, de bebê até gente com 148 anos de idade, tocando. E ali depois o Diego vai disponibilizar para vocês ali. Eu coloquei no bate-papo, vocês podem baixar essas fotos aí, tá bom? Tá no Guinness Book, foi a maior encontro de gente que tocou. Agora falando sobre o saxofone, cara, essa pergunta é essencial para desmistificar uma coisa que é muito ensinado de forma errada. Mas não chega a ser um problema, não é por maldade. Saxofone é um instrumento de madeira porque o que vale para a gente é o princípio gerador do som. É ele que caracteriza a família do instrumento. Para quem não sabe, as famílias são divididas entre cordas, sopros, que tem uma subdivisão entre madeiras e metais, e percussão. E tem as vozes também. Então, o que vale para a gente é o princípio gerador do som, independente do corpo dele. O violino é um instrumento de madeira ou de corda? É um instrumento de corda, mas o corpo dele é de madeira. Da mesma forma, o saxofone tem um corpo de metal, mas o princípio gerador do som é a palheta. O que vibra, o que gera o som é a palheta de madeira. Por isso ela é classificada na família das madeiras. Todos os instrumentos de madeira têm o princípio gerador do som em alguma parte de madeira, seja palheta simples ou palheta dupla. Aí você fala para mim, mas a flauta é madeira e a flauta é metal. O princípio da flauta é de madeira, tanto é que alguns flautistas em orquestras muito grandes tocam flautas de madeira, de ébano, não tocam flauta de metal. A flauta é um dos instrumentos que na sua fabricação tem a menor perda de timbre e sonoridade e tem uma ressonância, ganha uma ressonância maior. Por isso se
utiliza tanta flauta de metal. Mas é só uma exceção, assim como toda regra tem uma exceção, tá bom? Da mesma forma, hoje em dia, tem material muito bem trabalhado, como os instrumentos de metal que são feitos de plástico e tem uma sonoridade boa, perde timbre, ressonância, perde projeção, mas tem um ganho muito bom para quem é iniciante, para quem está para criança principalmente, que são instrumentos delicados que você pode amassar a vara, quebrar um instrumento quando cai, e sendo de plástico não tem problema quando você inicia uma criança com eles. Tem uma perda na qualidade do som, no timbre, na ressonância, na projeção e mais algumas coisas aí, tá bom? Mas assim, o saxofone é isso. O saxofone é um instrumento de madeira. Outra coisa, o inventor do saxofone era um clarinetista que gostava de improvisação, de música popular, o Adolphe Sax. E era um cara um pouco renegado também, porque era considerado, as pessoas que gostavam desse tipo de música eram consideradas um pouco meio vagabundos, assim, né? Desculpa o palavreado. Mas era considerado pela sociedade. E eles, né, eles acabavam que ficavam sendo excluídos muito da classe erudita. O que acontece? Ele gostava de improvisação, o clarinete não tinha ganho para tocar junto com o trompete, com o trombone, é claro que o som dele ia ser encoberto, então ele foi mexendo como um grande visionário, como o nosso Claudinho, nosso irmão Claudinho, que temos aqui também, bênção de Deus, que também faz as coisas, é curioso, constrói as coisas. Ele foi lá e fez um clarinete de metal, que deu muito errado, ele morreu frustrado, todo mundo falando mal do instrumento dele, né? É uma injustiça, uma das injustiças da história, porque se ele pudesse saber né, o tamanho que tem o saxofone para a música hoje, ele ficaria muito orgulhoso. Mas ele morreu frustrado. Só que eu não sou a pessoa técnica da coisa, tá? Tem excelentes professores aí de madeiras, de saxofone, de todos os instrumentos. Eu estou aqui só de gaiato falando aqui, e até porque o Wellington mandou a pergunta, mas eu gostei muito, porque desmistifica essa dúvida aí. Todos nós juntos. O Boninho da Globo. O Boninho do trombone. Vanessa, você quer aprender trombone? A Vanessa é a esposa do pastor, maestro reverendo Moisés, é isso? É. Passou bem rápido aqui, não deu para perceber. Pode migrar, pode correr pro Insta, que se você quer aprender trombone, agora temos maestros de peso lá. Ela foi a Vanessa, esposa do Moisés, que pediu que o sonho dela é tocar trombone. Já estamos no Face, então, estamos no YouTube também. Bom, para quem chegou agora, a gente estava conversando aqui sobre os instrumentos de metais, inicialização nos instrumentos de metais. Acabamos o assunto estava muito gostoso, acabamos passando para falar sobre os outros instrumentos. O Vitor deu uma explanação muito bacana sobre os instrumentos de sopro madeira, como saxofone, clarinete, sobre a criação, né, a flauta, enfim. E aqui a gente é uma live de instrumentos de metais, mas mais do que instrumentista, nós somos músicos. Eu acho que é muito importante conhecer essa parte técnica de cada instrumento, e isso não dá para ser feito de uma hora para outra. Então, momentos como esse em que a gente tem pessoas discutindo no geral, e meu irmão que está aí hoje e é instrumentista de violoncelo, de violino, de qualquer instrumento, aqui vai ser interessante para você também. Tá? Vamos continuar com apresentar quem está aqui com a gente hoje. Além do Vitor, que já estava com a gente no Insta, temos a presença do nosso irmão Claudinho, trombone baixo e trombone contrabaixo da nossa orquestra. Paz, irmão Claudinho. Amém, irmão Wellington, e a todos. Temos também a participação hoje, ainda nosso irmão Moisés, Júnior, o Junião. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim.
Estamos, Tá bom. estamos te ouvindo alto e claro. Amém. Deus abençoe. E a vida de vocês. ainda aqui a participação. Amém, Moisésão. A participação do Davizão, nosso trompista. Paz, e irmãos. professor. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em estar mais uma vez com os irmãos aqui reunidos. Amém. Amém. Prazer é nosso. Eu não estou conseguindo ver o Claudinho. O Claudinho está aqui ainda? Deixa eu ver. Ah, ele tá aí. Claudinho. Opa, tamo aí. Ah, ok. O Claudinho. É. A gente vai começar o seguinte, Claudinho. Pois é. Eu vou abrir aqui para perguntas. Quem tiver perguntas, podem fazer, o pessoal. A gente vai falar sobre manutenção dos instrumentos e alguma coisa da parte material do instrumento, né? O Claudinho sempre tem informações importantes para a gente. E, sobretudo, não só porque ele é curioso, porque ele é um estúdio que prestando atenção assim, e era uma coisa que eu não sabia do trombone, e em questão de 3 minutos ele me falou uma coisa e eu aprendi. Eu dou muito valor ao que eu aprendo muito rápido, assim. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos começar com perguntas. O Diego Caldeirão também está aqui, né, Diegão? Fala, galera. Desculpa. Todo mundo me ouve aí? Ouvimos. Opa, maravilha. Pessoal do Face, do YouTube, que está aí com a gente. Nós acabamos de fazer uma pequena live pelo Insta, onde nosso irmão Wellington conversou com o nosso irmão Vitor, professores, a respeito de inicialização ao metal. Hoje também nós tivemos uma live muito maravilhosa, muito boa, com o maestro Arthur e com a Spalaline. Tivemos uma live. Eu chamo a todos aí para que assistam, tá? Foi simplesmente incrível. Assista, só isso que eu tenho para falar. E agora, dando continuidade às lives, às sequências, eu queria chamar o nosso irmão Claudinho, que é um dos mais antigos da orquestra, talvez só não mais antigo que o Dani e o Kia, não sei, talvez é dessa turma aí, os pilares de fundação da orquestra. E eu queria que o Claudinho se apresentasse aí e falasse um pouco pra gente sobre manutenção de instrumento. Alguém pode achar que por ele ser trombonista, e muito bom trombonista, com muito bom sentido do bom, espiritualmente falando, pode achar que por ele ser trombonista ele só vai saber falar de trombone. E não. Claudinho tem muito conhecimento, como o Elton via falando, tanto na parte de ser função, né, no lado bom da palavra, que todo bom manufatureiro tem que ser, né? Aquele cara fuçado, e ele é um cara que estuda muito. Ele falou para mim que ele leu mais de 20 livros para desenvolver um material para lubrificação dos instrumentos. Isso para vocês terem uma ideia. Ele, além de trombonista, ele é bioquímico, né, Claudinho? Não, é estudante de química. Estudante de química, engenharia química, né? Isso. Engenharia química. Então, Claudinho, por favor, e essa é uma dúvida de muitas filiais. Como fazer a manutenção do instrumento, ainda que sem luthier, né? Que a gente sabe que a realidade de muitos lugares fora de São Paulo é não ter esse luthier. Então, o que a gente pode fazer? De que maneira a gente pode cuidar do instrumento para que não precise ser feita essa manutenção de levar a algum lugar? Como a gente pode antever problemas que podem surgir com o nosso instrumento e a maneira que surgiu um problema? O que a gente faz com isso? Claudinho, fica à vontade. Tá ok. Primeiramente, a gente precisa distinguir dois aspectos de manutenção.
O termo manutenção, ele cabe em qualquer situação. Nós temos dois tipos de manutenção. Basicamente, nós temos a manutenção preventiva e nós temos a manutenção corretiva. Essa manutenção a que o Diego se referiu por último, que é de levar um luthier ou a uma oficina, assim no linguajar mais popular, é a manutenção corretiva. Então, a gente tem que trabalhar muito em cima da manutenção preventiva. E eu vou procurar ser rápido. É o seguinte, os instrumentos de metais, como a gente sabe, são feitos de metais. E o metal ele é muito sujeito à deformação e a desgaste, principalmente por atrito. Então, uma observação que todo trompetista, tubista e trombonista deve ter na questão de estar lubrificando o seu instrumento. São várias os tipos de atrito que a gente tem. O atrito ele é necessário, porque se não tiver atrito, nós nem conseguimos andar. Mas o instrumento, você não consegue movimentar as partes. Mas a gente tem que usar produtos que favoreçam esse atrito, favoreçam essa vida útil, porque o instrumento é um item caro. E quando eu digo caro, eu não quero dizer que ele é caro aqui no Brasil. Instrumento musical, ele é caro em qualquer parte do mundo. Se vocês olharem, os norte-americanos, eles cobram lá seus 4, 5 mil dólares no instrumento musical. E às vezes você compra um carro velho usado lá, ou velho assim, em boas condições, pela metade de um preço de um instrumento musical. Então, o instrumento musical é um instrumento científico. Ele é um instrumento de precisão, ele tem várias relações de medida, ele tem várias relações de variação de medida ao longo do instrumento. Ele tem seção que ele é contínua, aquela variação, tem seção que ele varia e ele obedece a determinadas leis da física, da mecânica, da acústica. Então, a gente deve preservar. Uma pessoa que preserva o seu instrumento, ela vai ter o seu instrumento por 20, 30 anos. Ele vai usar, o filho usa, o neto usa. Ao passo que uma pessoa que não sabe usar, eu diria que não é que tem mal vontade. A gente vê muito isso em tuba, em instrumento de tamanho grande. O pessoal não tem conhecimento, como diz o pastor. Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, a gente precisa tomar cuidado. Precisa lubrificar as partes do instrumento. Tomar cuidado na hora de pegar o instrumento. Se possível, possuir um suporte. A questão da higiene, uma coisa que nunca me ensinaram. A limpeza do bocal. Tocou o instrumento, pega o bocal, vai lá com uma água, principalmente agora, né, Irmandade? Pega lá um sabonete, faz uma espuminha, limpou o bocal, guardou. Não deu tempo de fazer isso depois do culto? Chega em casa, limpa o bocal e o instrumento, mesma coisa. Tocou à noite, guardou às pressas, chega em casa, na segunda, na terça-feira, dá uma olhada, tira a saliva do instrumento. Às vezes a gente deixa o instrumento musical com saliva. A nossa saliva ela tem determinado tipo de substância, coisa nossa, orgânica, que ataca o metal. Então, a gente deve fazer essa limpeza. Deve usar um suporte. Eu recomendo que todo músico tenha o seu suporte adequado, porque não pode deixar um instrumento ali de qualquer jeito. Porque passa uma pessoa, estou falando ambiente de igreja, uma criança ou mesmo um irmão vai se movimentar, uma pessoa move uma determinada cadeira, uma estante, o instrumento cai aquilo. Então, é uma série de cuidado. Então, basicamente, é uma lubrificação. No caso do trombone de vara, o trombone de vara, você deve lubrificar basicamente toda vez que toca. Como que se lubrifica a vara de um trombone? Você passa uma pequena quantidade. Eu recomendo passar lá embaixo, que a gente chama de bucha,
lá na última posição, um pouquinho de creme e outro pouquinho lá em cima da segunda posição. Porque aquela diferença que tem lá embaixo na bucha, ela vai corresponder lá em cima na segunda posição. Vocês podem notar que a maioria dos amassados, quando acontece na vara de trombone, ela responde na passagem da segunda posição. Então, a graxa que você usar, você deve passar em toda a vara, de modo que não fique branco, fique transparente, que você veja como se o metal estivesse ali. Aí você passa, espalha com os dedos e depois aplica a água e faz os movimentos, né? A questão dos trompetes, os trompetes, a tuba. Por exemplo, a tuba, no caso do trombone baixo que tem 2 rotor, ele tem mais ponto de articulação. Cada lugar de esfera, cada eixo, né, que faz girar, então é local que tem que estar lubrificando. Pelo menos uma vez por semana. Você tem que estar lubrificando aquilo dali. As curvas, mesma coisa. Tira-se as curvas, passa um lubrificante, movimenta, e o estado geral do instrumento. O instrumento sempre com boa aparência, entendeu? Pode pegar um poliflor mesmo, existe produto específico. Mas você pega uma emulsão à base de silicone, que são esses que se usam em móveis, passa numa flanelinha, passa no instrumento, e na verdade você está lubrificando, não o metal, você está lubrificando a camada de laca, né, do instrumento. Outra coisa, a laca tem função. A laca do instrumento tem uma função. Quem provou isso foi o Vicent Bach, né? Quem pesquisa e lê, até mesmo na internet. Então, o instrumento laqueado, ele tem uma função, aquela laca. Ela interfere na qualidade do som. Então, é isso daí, pessoal. O zelo do instrumento, principalmente os instrumentos metais, é muito importante. Essa é a parte da manutenção preventiva. A corretiva é, infelizmente, quando amassa, aí você tem que levar no luthier, não é isso? Eu acho que falei um pouco, falei muito, mas é basicamente isso daí. Perfeito, Claudinho. Perfeito em tudo que você falou. Se eu tivesse tido esses conselhos, eu teria deixado de gastar muito dinheiro, viu? Nessa minha vida. Desde sempre. Ou seja, o cuidado é a melhor manutenção, né? É a manutenção preventiva. Essa é a preventiva. É o famoso zelo. Claudinho, diga. Vai preparando aí o trombone baixo e o contrabaixo, deixa no jeito que depois você vai dar uma mostrada nos bichão pra galera aí. Tá bom? Ah, sim. Então eu vou ter que buscar, que tá na outra casa, aqui embaixo. Tá bom. Quando a gente começar a segunda parte do... quando a gente começar a segunda parte com o professor Vitor, aí você pega lá pra gente ver. Só aproveitando aqui, pessoal, o nosso irmão Claudinho, aqui vai o jabá, né? Alá Milton Neves, Rafarilo. O nosso irmão Claudinho, ele desenvolveu óleo para pisto, para rotor, para bomba de afinação e para vara. E não é porque ele é meu amigo, não é porque ele é meu irmão, mas é porque é muito bom. Não estou falando que é bom, é muito bom. A vida inteira eu usei Slide Mix, sempre usei o creme da Yamaha e o Trombotini. Para mim, a ordem, tá? Para não falar, a ordem que eu coloco, o creme que o Claudinho fez, o creme do Claudinho, o Slide Mix e o Trombotini. Isso para mim, tá? Essa foi a experiência que eu tive. É simplesmente muito bom. Funcionou com todos os meus trombones, os 2 tenores, o baixo, os 2 tenores e o baixo. Canela seca, um com rotor e com 2 rotores. Perfeito. Então, o irmão da filial aí que tá querendo, não sabe o que fazer, conversa com o Claudinho. Claudinho vai fazer aquele pacote especial para você, meu irmão. Corre, hein? Quem colocar o seu nome hoje aqui, antes de terminar a live, recebe 25% de desconto e mais um beijo do nosso irmão Vitor. Do Junião. Beijo do Junião. Eu vou dar um buquê de flor. Brincadeiras à parte, é muito bom, gente. É sério. Claudinho, qual que é o nome da sua marca? Tem o nome já?
Não, o nome é a função técnica. Lubrificante para trombone, lubrificante para metais e sopro, né? Aí Claudinhos Óleo! Diegão, como é que é? Diegão, Claudinhos Óleos! quando a gente voltar na igreja presencialmente, me lembra que eu vou falar o nome do produto do Claudinho. Tá bom, é em off? Beleza, para ninguém roubar, né? Não pode nem vazar isso aí, nem pensamento. Maravilha. Claudinho, fica com a gente aí enquanto você prepara lá os bichão para mostrar para a galera. Agora a gente vai começar uma segunda parte aqui, que é inicialização ao instrumento de metal, né? Essa famigerada pergunta, o que a gente faz para começar? Muitos, igual eu, começou na raça, né? Isso dificulta muito. Se eu tivesse começado já com a instrução, que eu tive depois, inclusive, com o professor Vitor, que foi meu professor, certamente eu teria muito mais facilidade. Isso faz com que você não desenvolva vícios, que você não desenvolva problemas de embocadura, que você tenha uma sonoridade a longo prazo muito melhor, resistência muito melhor, extensão muito melhor, timbrar de maneira muito mais fácil e melhor, afinação muito melhor. Tudo isso vem com um trabalho de base muito bem feito. E como começar isso? Como fazer isso? Então, agora a gente vai começar esse outro assunto. E eu começo já pedindo para que o nosso pastor Davi faça a pergunta ao nosso professor Vitor. Professor Vitor, tudo bem? Rapaz. Eu achei que a pergunta era aquela do Diego e que depois os outros iam perguntar, mas manda a sua, depois a gente volta naquela lá. Dentro disso mesmo. Você trabalha na fábrica da comunidade, certo? Você chega, por exemplo, um aluno iniciante, ele entra numa turma que já está formada, ou ele tem que esperar o início de um semestre? E, paralelo a isso, dentro da igreja, certo que na igreja tem um professor específico para cada instrumento, mas se caso acontecer, já sabendo que você tem um trabalho de prática de conjunto na igreja, se acontecer de chegar um aluno novo, né, diretamente para você, nessa questão, está aqui um aluno para você iniciar, como você trabalha isso? Você já introduz ele na turma que já está tocando? Como é que você faz isso? Vamos lá. Deus abençoe pela pergunta aí, Davizão. Eu sei que essa pergunta que você fez aí, eu teria que estar fazendo isso para você, cara, porque eu não estou falando isso porque a gente sabe que você tem uma trajetória, uma experiência só no Jabaquara. Parece que a última vez que eu vi você falando foi 10 anos que você ficou lá. Então, mas eu sei que é para os irmãos, eu sei que essa pergunta é para os irmãos, a gente vai compartilhar. Mas você é um camarada que poderia estar falando isso aí, a gente está aqui ouvindo na boa aqui. Né? Você e tantos outros, assim, só tem uma experiência danada. E glória a Deus por isso. Bom, no geral, da visão, eu faço o seguinte, eu costumo conversar com o aluno para saber de onde que ele veio, por que ele veio, né, qual o interesse dele, se já toca, não toca, como vem da igreja, já tem musicalização, já tem um contato com música, veio de algum outro grupo, da musicalização infantil, tem toda uma influência de ouvir os cultos também, já tem, né, uma influência musical muito forte. Então eu converso, vejo como é que foi, quem que trouxe esse, se a criança quer, não quer, se ela tem interesse por aquele instrumento ou não. E eu trabalho muito com adaptação, tanto na fábrica de cultura quanto na igreja. Então eu acredito muito nisso. Eu acho um pouco pesado a gente cobrar de alguém iniciante que ele toque como alguém que já está há 2 anos, mesmo que ainda não toque tão bem, não tenha tanto contato com o instrumento, tem que trabalhar, fazer as coisas, né? Estudo e trabalho, não tenha tanto contato com o instrumento, mas que já tem mais experiência. Então eu acredito muito na adaptação. Porque eu vou fazer uma metáfora aqui, uma analogia com a criança. Tem criança de 5 anos, você fala com ela como uma criança de 5 anos. Você tem uma criança de 2 anos, você fala como uma criança de 2 anos. Um bebezinho, você fala como um bebezinho, um adulto, você fala como um adulto. Então, acho muito cruel, às vezes,
só colocar uma criança lá e ela se frustrar. Assim, tocar um instrumento é algo muito prazeroso e muito bom. Para a nossa vida, pessoalmente, para a nossa alma, para as pessoas à nossa volta, é algo incrível, assim. É algo que Deus criou, essa coisa a gente entende pelo lado do louvor, é claro, né? A coisa, toda a questão sonora, tal, tudo pelo lado do louvor, mas é incrivelmente poderoso, né? Assim como Deus criou todas as coisas, também os sons, também a música, também tudo, tudo, tudo e mais tudo. Então eu acredito que deva ser algo bom. A gente não deve matar o sentimento de um iniciante ou de uma criança colocando coisas que ele não vai conseguir entender naquele momento ou conseguir tocar. Por isso eu tento trabalhar muito com adaptação. Eu acabo simplificando. Quando eu vejo que uma criança está iniciando e tem dificuldade em leitura, o que eu faço? Eu gasto um tempinho, mas eu reescrevo aquilo menos denso. Então, se é uma partitura que tem colcheia, eu coloco semínima. Se não dá semínima, eu tento ver, mesmo fazer uma análise rápida e curta, assim, sobre a estrutura e colocar umas notas longas. Eu sei que você faz isso, eu já vi. Você falando, outras pessoas falando, o Dani falando, né, com a flauta doce, com os instrumentos, quando você inicia o instrumento, é o que a gente pensa, o que a gente faz lá. Acaba simplificando para que ele ganhe confiança. Eu sei que daqui 2 meses, 1 mês, 2 meses, eu vou ter que reescrever aquela partitura. Então ela já está salva, eu vou lá, aquela nota longa já vira uma mínima, da mínima já vira uma semínima, daqui a pouco a criança já está tocando, ou a criança não, né? A gente fala criança, mas um iniciante, às vezes é um adulto. Né? A gente tem um exemplo do Odair, poderia citar outros tantos exemplos. O Odair começou depois de muito mais velho já, né? E já está tocando na orquestra, graças a Deus. Pão regular do Senhor. Está tocando na orquestra. E aí você vai dificultando a partitura até chegar na escrita original de quem escreveu, do que os maestros escreveram. Mas eu acredito muito na adaptação. Eu acho que, assim, eu costumo falar muito para as pessoas, assim, eu gosto muito de metáfora, né? Eu gosto muito de ilustrar. A gente não dá uma feijoada para um bebê, nem batida no liquidificador. Você fala, não, vou bater a feijoada no liquidificador. Não dá, é muito gorduroso, é muito pesado, machuca o intestino da criança, sabe? A criança não está acostumada com aquilo. Então, assim como fala na palavra, às vezes a criança, o iniciante, quem está aprendendo ali, está na hora daquele leite, o leite racional. Depois vem o alimento com mais consistência, e assim vai. Tudo assim como é na vida, né? A gente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas certo. Depois a gente marca uma live para você falar das experiências aí. Misericórdia! Não, das suas experiências, eu sei que você vai falar isso daí para lá. Tem trabalho lá em tudo quanto é igreja. Graças a Deus, graças a Deus. Benção. Experiência tem, né? Mas eu não sei se respondi. Amém. Benção pura. Boa, maravilha. Tô tomando um cafezinho aqui. Vai. Ó, eu também, hein? Ó, olha aí. Meu cafezinho de Star Wars, cara. Ah, o meu é de florzinha aqui, ó. Olha que bonitinho. Ó, o Junião. Mano, especialmente pro Junião. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do interior que está nos assistindo. Maestro Júlio, que é nessa pegada aí, semelhante ao Davi. Começou a orquestra lá, tocando teclado e teve a ajuda do nosso maestro, professor Davi. E hoje tem uma orquestra lá que é uma bênção. Tem um músico lá de Penápolis, meu amigo, que comecei a tocar junto lá em Penápolis, Marquinhos, trompetista de Penápolis. Galera toda do interior, galera de Portugal, galera do Japão que sempre assiste. Um abraço para todo mundo aí, a galera da sede. Tem bastante músico de cordas que estão nos assistindo, isso é ótimo. Assim louco, como tem bastante músico no finalzinho a gente vai separar para as perguntas da galera. Vão mandando aí perguntas, gente. O Stênio já nos mandou uma. E agora eu vou pedir para o nosso pastor Julião dirigir uma pergunta para o nosso professor Vitor. Sobre música, não sobre arranjo. Fala aí, Julião. Pergunta o cabeleireiro dele, Julião. Não sobre flor, né? Sobre flores. Paz, irmãos, Deus abençoe. Paz. É um prazer novamente estarmos juntos aqui. Toda vez que nós nos reunimos, sempre agrega conhecimento. Eu vi a fala agora do Claudinho, agora do Vitão. E interessante que a nossa amizade ali, né, se tratando da orquestra, dos nossos irmãos, nós temos uma riqueza enorme, né, individualmente falando, né, o que um pode agregar com o outro.
E quero, para honra e glória de Deus, agradecer primeiramente a Deus por essas lives que, né, os nossos irmãos de cordas, hoje nós tivemos a Aline com o Arthur, a Sulamita, o Guilherme, e como nós temos aprendido, como tem sido enriquecedor. A minha pergunta para o Vitão é o seguinte, Vitão. A nossa orquestra, é lógico, falando como você trabalha na fábrica de música, eu acho que tem uma dificuldade grande de chegar um aluno, seja ele um adolescente, uma criança ali de 10 anos, ou um adolescente, até uma pessoa mais adulta, sobre referência musical. Geralmente, essas pessoas, elas tendo acesso à internet, a uma televisão, ela vê ali fácil um trompete, um saxofone, um trombone numa banda. É muito fácil isso. Se nós transferirmos para a igreja, para a Nimpo, nós temos lá o naipe de metais, então eles estão habituados a ver e a ouvir. E uma situação que nós fazemos, que é o prelúdio, né? Sempre tocarmos. Por quê? Da outra conversa nós falamos com o Diego. É uma forma de também demonstrarmos para as pessoas o som individualmente, seja dos trombones, seja de um trio de metais, trompete, trompa e trombone, seja um quinteto de metais, né? A pessoa começa a fazer uma referência e a concepção. A minha pergunta é a seguinte: em relação à motivação de uma pessoa a tocar tuba, porque é uma coisa menos propensa. Nós temos isso, assim, do tempo que nós estamos juntos na igreja, eu ouvi seja da escola de música na tuba, ou seja, de você formar um tubista. E mesmo quando você tem um tubista, né, na orquestra, é difícil você dar continuidade, né? Nós não temos muito caso. Você tem casos assim de trompetistas como o próprio Wellington, entre outros, que tocam para a honra e glória do Senhor, seja na igreja, seja fora, trombonistas, saxofonistas, trompistas, mas a tuba é diferente. Qual a motivação para que um aluno, um iniciante, se aplique ou estude tuba, seja na fábrica, seja na igreja, Vitão? Bora. Ô, Junião, a hora que a gente estava no Instagram, eu brinquei com os meninos, né, que eles falaram, tava falando com o pessoal lá, não sei se vocês ouviram lá e tal, e que ia ter as perguntas. Aí eu brinquei e falei, pô, nessa hora a gente vai ver os amigos, né? A pergunta sua, tô falando isso aí porque, sabe, eu gosto muito de todo mundo, assim, e a gente tem um contato por causa de estar ali no naipe, a gente brinca muito, zoa muito, né? Então eu tô falando mais zoando você. Mas, assim, essa pergunta sua cara, a gente poderia Pergunta do milhão. Pergunta do milhão, cara. Você matou, Diego. É a pergunta do milhão. O dia que a gente souber, a gente vai induzir as pessoas. Falar, quero ter 8 tubistas na orquestra e vai ter 8 tubistas. Mano, instrumento é paixão. Mais do que qualquer coisa, instrumento é paixão. Às vezes a gente olha alguém tocando muito bem e isso chama muita atenção da gente, né? Mas é uma primeira impressão. Quando a gente vai tocar um instrumento, aquilo não cativa muito a gente. E às vezes a gente acaba sendo tocado por um outro instrumento. O que acontece com relação a alguns instrumentos? Você falou da tuba, mas tem o fagote tem as peculiaridades dele, é um instrumento difícil de se encontrar, um instrumento caro, por conta da palheta, é um instrumento caro. Eu sei que eu vou devagando um pouco, mas é mais para depois amarrar essa conversa, eu vou voltar na tuba. Entendeu? Você pega uma harpa, é linda, mas quem tem condições de ter uma harpa? Ninguém tem condições de ter uma harpa. Mas as pessoas gostariam. Então, flauta é um instrumento que chama atenção, violino é um instrumento que chama atenção, saxofone chama atenção, trompete, de certa forma, chama atenção, né? E trombone menos. Trombone chama menos atenção das pessoas. Uma viola, você fala, não, vou dar uma viola para você. É um violino grande, sei lá. Mas a pessoa, ela entende que é um violino, então ela acaba indo, assim, mas, no geral, ela quer violino. Aí cello, sim, mas contrabaixo, não. Da mesma forma, o contrabaixo, assim. Tem toda uma questão também de fisiologia. Uma coisa é você ter apreço, gostar, se interessar. A outra coisa é, às vezes, você não ter fisiologia para aquilo. Então,
ou uma adaptação que pode te gerar muito desgaste e aí atrapalhar o seu desenvolvimento de forma mais natural possível. Eu costumo conversar com os aprendizes lá, tanto da igreja quanto da fábrica, né, sobre ele se sentir confortável de tocar, né? Ele de ter prazer mesmo, ter vontade de falar, puxa, que legal, que gostoso que é tocar esse instrumento aqui. Então eu acabo não influenciando, não escolhendo muito. O que acontece na fábrica de cultura? Eles têm um período de adaptação que eles podem ficar experimentando os instrumentos. Ele pode ficar de 1 a 2 meses experimentando o instrumento e aí ele pode trocar. E eu não conto com esse aprendiz na amostra de processo, porque vai ficar muito em cima, mas para o próximo semestre ele já teve a oportunidade de experimentar 2 ou 3 ou 4 instrumentos, depois escolher, eu acho mais justo e digno com ele, com o aprendiz, com a aprendiz, né? Na igreja, que já tem uma influência, as crianças já sabem, assim, já conhecem mais, têm mais oportunidade de ter contato, eles já vêm um pouco mais decididos, assim, sabendo o que eles querem, no geral. Pode até trocar depois, mais para frente, mas eles já vêm sabendo. E glória a Deus por isso, porque pouquíssimos lugares têm essa oportunidade, essa bênção, essa riqueza que é oferecer todas essas oportunidades, essas diversidades para os aprendizes. Geralmente um aprendiz, quando tem contato com o instrumento, tem toda a questão de ter ou não ter um instrumento, de ter que comprar ou não, pedir para os pais, tal, então tudo dificulta mais, coisa que na igreja não. Na igreja a gente já não se depara tanto com isso. Agora voltando para a tuba aqui. Tuba tem uma questão fisiológica também. Nem todo mundo vai conseguir pegar uma tuba, tocar, você não consegue, num momento de iniciação, onde a criança se apaixona pelo instrumento e que ela vai fazer a escolha do instrumento dela, é difícil você chegar para uma criança de 8 anos e dar uma tuba para ela. Mais para frente, ela pode sim migrar para uma tuba. Quando tiver uns 15 anos, uns 14, 15 anos, pode ir para uma tuba, mas isso vai depender muito dela, das influências e das referências, e do contato também, porque o que acontece? Uma vez que ela escolhe um instrumento, ela vai se dedicar para ele. Dificilmente ela vai ficar pensando, nossa, e se eu trocasse o mês que vem por outro instrumento? A gente escolhe um instrumento e fala, puxa vida, será que o semestre que vem eu vou para o violino? Aí no outro eu vou para o contrabaixo, e no outro eu vou para o fagote. Mas a gente não pensa assim. A gente quer ir desenvolvendo mais, porque a gente está gostando, está se apaixonando pelo instrumento, está vendo os resultados, já está tocando nos grupos menores ali, seja da igreja ou das escolas de música. Então a gente vai querer desenvolver mais, a gente vai ganhando confiança. Quando a gente tem confiança sobre um assunto, ele tem uma tendência de realmente arraigar na gente. Tanto é que sobre qualquer assunto, quando a gente não entende ele, quando a gente não compreende um assunto, a pessoa pode chegar do seu lado, falar sobre tal assunto. Você vai falar, nossa, que legal. Vamos falar sobre física nuclear. Vai chegar um físico aqui, vai falar pra gente. Aí ele fala, nossa, legal pra caramba isso aí. A gente vai virar as costas e depois nunca mais vai procurar física nuclear. Se é um negócio que a gente entende, que o nosso cérebro consegue assimilar, absorver, a gente gera uma curiosidade. Aí a gente fala, nossa, seria legal, eu vou tomar um tempo para fazer isso daqui. Então, o que acontece? Como que a gente pode incentivar, uma vez que a gente é um instrumento grande, poucas pessoas têm a possibilidade de ter, mesmo com o advento da abertura do mercado chinês tal, e a feitura dos instrumentos de forma mais barata, mais barateada, uma tuba é cara. O chinês tem coronavírus, Vitão. Então, rapaz, a tuba já vem com coronavírus. É 5 mil, é 5, 6 mil, uma bem ruinzinha. É difícil o acesso. Então, mais para frente, vai depender muito, eu acho que de uma conexão mesmo, assim, do professor incentivar. Isso, ó, quem faz muito isso aí é o Claudinho, hein? O Claudinho, essa pergunta aí você tinha que fazer pro Claudinho, porque ó, o Claudinho, você senta no naipe lá, ele... toca tuba, meu irmão, é bênção, toca tuba, é bênção. E é verdade, é bênção. Assim como o violino é bênção, assim como o fagote é bênção, contrabaixo, trompa, trompete, tudo é bênção. Trombone é bênção dobrada. Pura. Vida de recalcar. Tô brincando aqui, né? Com os irmãos, tô brincando com os irmãos. Mas assim, e eu sempre falei, eu não vou ser tubista nunca, tá bom? Vamos deixar bem claro aqui. Eu não tenho dignidade para falar que um dia eu vou tocar tuba, né? Não, sendo bem coerente, assim. Mas o Claudinho sempre falou, e eu nunca acreditava que podia fazer, sentar lá e tocar de alguma forma. Mas o Claudinho sempre falou, e há anos, fala para mim, Claudinho, eu tô há 16 anos na Nipo.
Eu ouço o Claudinho falando isso, cara, há 6 anos ou 8 anos. 6, 7 anos. Pega a tuba, pega a tuba, pega a tuba. Ah, não, Claudinho, não vou tocar tuba, não sei. A gente vem com aquela cabeça de escola. Não vou trocar de instrumento, não vou, não é possível, não dá, não sei o quê. A gente fez uma adaptação lá para ajudar o menino da tuba, o Gelson. Eu falei, eu sentava do lado dele, tocava no trombone. Aí ele falava, no trombone é mais fácil. No trombone você já toca trombone, então é fácil para você. Eu falei, tá bom, então vamos pegar tu, Claudinho. Falou aquele negócio, você pede para o Espírito Santo. Falou, Senhor, como que eu posso, né, falar no coração desse menino? Eu sei que tu tá falando porque ele já escolheu a tuba, gosta, tal, não sei o quê. Você colocou no coração dele. Mas me ajuda a também poder, porque eu não sou tubista. Uma coisa é o Leandro sentar lá e falar de tuba com ele. Outra coisa é eu, uma pessoa que nem pega na tuba, nem sabe o que é tuba direito. E aí eu peguei a tuba para fazer uns exercícios baseado nas coisas que eu faço lá na fábrica de cultura. E fui treinando tal, o Claudinho muito usado, e foi me ajudando, me auxiliando nesse sentido também. A gente tem uma liberdade na igreja, que nem eu sentei lá para tocar tuba, ninguém chegou para mim falando, pô, não vai tocar tuba não. E aí no começo você começa a tocar, você erra a nota, tá errando umas notas, o harmônico, a embocadura e tal. Ninguém chegou para me cobrar nada, para falar nada, para olhar torto, para nada. Mas as pessoas sabiam. Tinha hora que acertava, tinha hora que errava. Então a gente tem uma liberdade de filho, que não tem essa cobrança. E eu fui ali, tocando um pouquinho e tal, e aí fui conseguindo ajudar ele um pouco melhor, onde ele foi entendendo um pouco mais a projeção do ar no instrumento, né, apoio, como respirar e realmente preencher um instrumento. Não é porque é um instrumento grande que você tem que jogar muito mais ar do que um trompete. Um trompete vai ar pra caramba, uma trompa vai ar pra caramba, vai muita pressão de ar, entendeu? Como você colocar, direcionar esse volume no tubo cônico para que ele possa te dar um resultado que você fale, nossa, que legal isso daqui. Aí eu volto naquele ponto da compreensão. Quando a gente consegue entender, consegue sentir o resultado, aquilo floresce na gente, começa a arraigar na gente. Eu sei que eu me estendi muito, desculpa, mas é nesse sentido. É um cuidado, tem que ter um cuidado muito grande para você chegar para alguém e falar, opa, vamos tocar uma tuba? E aí aos poucos, e tem que deixar a pessoa descobrir. Não é colocar nela assim, mas é deixar ela descobrir, ver o interesse, ver uma possibilidade ali de interesse que parta dela. A gente falou na reunião lá sobre a diferença entre quem nasce na igreja e quem vem de fora, assim, né? E eu tinha comentado lá que quando você ouve só a pessoa, você não entende Cristo. Quando você começa a ver Cristo, que é o que o pastor Takayama fala, né? Fecha o olho quando estiver orando, fecha o olho, se coloca diante de Deus. Você vai ver Deus, mas se coloca diante de Deus, fala assim, eu estou aqui, Pai, e tenta ver a face dele, pela fé. Da mesma forma, quando a gente vai também mostrar alguma coisa para alguém, a pessoa ela precisa ver aquilo e não você, não o que você está falando. Porque o que a gente quer para os outros, talvez não signifique nada. Mas se a pessoa vê algo belo naquilo, aquilo vai tocar ela. E aí ela vai se interessar, vai falar para você, poxa, então me ajuda aqui, porque eu acho que eu tô gostando disso daqui. E aí assim vai florescendo, né, minhas plantinhas lá, florescendo o desejo de tocar uns instrumentos mais, né, menos procurados. Eu ia falar exóticos, mas não é exótico, é o termo errado. Os instrumentos menos procurados. Você pega um contrabaixo acústico, você vai dar na mão de alguém, aquilo não sai som direito, o violino já tem, né, uma outra projeção de som. Você passa o arco ali, por mais que o braço não esteja firme, mas você tem uma resposta de som. No contrabaixo é diferente. Então, até a pessoa entender aquilo, assimilar e falar, nossa, que bonito que eu posso tirar. Que som bonito que a gente pode tirar nesse instrumento aqui. Então, tem que ter um pouco de cuidado para ir trabalhando isso, construindo isso com cuidado. Boa. Maravilha. Wellington, sua pergunta aí. Não, eu antes de fazer a pergunta, na verdade eu estava pensando aqui e o Vitão acabou falando. É bem fácil também saber por que os pais não incentivam a tuba e às vezes algumas instituições. Um trompete mais ou menos é fácil assim você achar por R$800. Uma tuba mais ou menos é R$6.000. Então, economicamente, se colocar no papel, isso assombra também, né? Fora o tamanho.
o cara que tem um paliozinho para levar uma tuba não vai ter o mesmo gosto do que o que vai levar o trompete, né? O instrumento é grande, então é uma soma de fatores que acaba fazendo com que seja difícil ter muita tuba. Mas o instrumento é maravilhoso. Eu gostava muito do sousafone quando eu era criança, na igreja, que tinha um sousafone. E eu gostava de, na hora do culto, quando estava bem tranquilinho, eu gostava de ir lá e dar um soprão e assustar todo mundo dentro da igreja. Eu tenho uma pergunta. O Estênio e o Júnior fizeram 2 perguntas aqui, ó. Vamos deixar no final. Tá bom, fechou. Pode ser? Eu posso fazer uma pergunta pro Claudinho agora? Vontade. Irmão Claudinho, eu tenho uma preocupação que é a partir de 2 coisas. Uma é com o instrumento na cadeira, né? Uma que aí você acabou respondendo. E a outra é com relação a essa limpeza do instrumento. Pode fazer mal para o instrumento, mas isso também pode fazer mal para a pessoa. Por exemplo, essa sujeira que fica dentro do instrumento, ela pode fazer mal de repente para alguma, porque a gente respira e aquilo vai para o pulmão. Pode ter, você sabe se há a possibilidade de desenvolver algum tipo de doença? Eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido. Doido fica. Verdade. Então, hoje, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Eu acho que essa questão da higienização do instrumento de sopro e a privacidade do instrumento de sopro, ela deve ser mais valorizada. Cada um deve ter o seu. E que faz, com certeza, você gera resíduo, algum tipo de... Porque vai sobreviver dentro do instrumento aquele micro-organismo que for mais resistente. Entre um mofo, um fungo, um bolor, sei lá, um vírus. Então tem que ter. A higiene, ela tem que ocorrer. Então, periodicamente, eu acho que a cada 6 meses, no máximo, de agora em diante, é recomendável. Pega uma mangueira, uma água a aguinha mesmo do chuveiro, ali a mangueirinha morna, entendeu? Um pouquinho de detergente, desse que a gente lava copo, coloca lá, dá uma chacoalhadinha com cuidado, lava as partes do instrumento. Eu acho que é um cuidado que nós vamos ter. E a higiene do bocal. Terminou de tocar, não deu tempo de fazer a higiene, chega em casa, pode passar um creminho dental com o dedo mesmo, com a mão, faz aquela esfregaçãozinha de leve, ou se não pega sei lá, de repente uma flanelinha aí de quem tiver com seus bebezinhos, é uma ótima coisa para limpar instrumento, o lenço umedecido. Passa no sabonete e limpa, entendeu? Então é isso. Pode sim. Eu não sei te falar assim com firmeza. Existe pouco interesse, né? Ou pouca cruzamento de informação de áreas tipo medicina, música, psicologia, música, sei lá, até mesmo engenharia, música. Então existe um pouco de conversa, né? Os instrumentos musicais, a música é muito para músico, mas na verdade, música tem muito conhecimento, tem muita coisa envolvida. É uma coisa assim que você nunca para de estudar, você nunca para de conhecer e de admirar, sabe? Então, música é um negócio profundo. Eu sei lá, esses dias eu tenho gostado muito das escalas menores, né? E, putz, eu gosto de fazer, tipo, memorizado para entender. Agora, voltando lá à tua pergunta, pode sim, pode desenvolver alguma enfermidade, sim. Então, inclusive, a pessoa tem que ver se tem alguma alergia. Tem pessoas que têm alergia a bocal banhado a prata, então tem que procurar um bocal banhado a ouro, um bocal de aço inoxidável. E existem vários casos aí. A pessoa tem que perceber, a hora que perceber que está, ou às vezes, como é que se diz? A prata sai
começa a desgastar e um metal começa a atacar e cria alguma irritação. De modo geral, é assim, o Dersane é um produto que serve para fazer os retoques nos lábios. Se você percebeu que agrediu, tocou muito, principalmente quem toca primeiro trombone, primeiro trompete, e toca só na igreja, né? Pega uma primeira voz ali, se estoura. Então, tem que fazer dar um tempo, passar um Dersanezinho, pode ser se você vai dormir, essa pomada que você usa para beber, a hipoglose, ela você não vai passar de dia, que todo mundo vai ver que o negócio está branco, mas você pode passar, a hipoglose é ótima, assim, a baixo custo. Você passa ali um pouquinho de hipoglose nos lábios ali, deitou, levantou de manhã, tira aquele branco, é ótimo. Você pode passar o Dersane, que é um óleo que o pessoal usa quando se machuca, também serve. É por aí. Agora a limpeza do instrumento, o resíduo que fica, a aguinha do chuveiro, um pouquinho de detergente, ali a pressão básica do chuveiro, ótimo. É ótimo. Maravilha. Respondido aí, professor Wellington? Mais do que respondido. O que é isso? Maravilha. Claudinho, enquanto você vai preparando os instrumentos aí, eu vou pedir para o professor tá Vitor, o professor Vitor responder as perguntas dos internautas. E aí eu vou pedir para você, eu sei que o nosso tempo já se foi, mas eu acho importante que você conte para a gente o testemunho do trombone seu. A maneira que você orou, pediu para o pai. Olha ela aí, ó. Deixa só o Vitão responder. E aí você já manda. Por quê? Tem gente agora, lá no Belém do Pará, achando que está distante e que é só orar que Deus manda. Então vou pedir para você contar depois esse testemunho, após o Vitão responder ali. E aí já emenda. 38 segundos para cada resposta, Vitão. 38 segundos? Ó, eu queria dizer que tem um pessoal aqui que no final do ano vai ter que ganhar um brinde, hein? E tá em todas as lives, em tudo, hein? É verdade, cara. Julião, né? Júlio Mota, eu sei que tá. O Estênio também tá caindo. O Estênio também. O pessoal aí tem que ganhar um brinde lá, hein? O senhor tem essa chiquinha aqui, ó. Eles vão ganhar um galão. Não, tô brincando aqui. Vão ganhar um galão de água pra subir no morro. Tô brincando. Bravos comigo, irmão. Não fiquem bravos comigo. Pelo amor de Deus, não vai me excluir da igreja. Júlio Mota, é o seguinte. Deixa eu falar bem rapidamente. É muito importante isso daí. As duas perguntas aqui que apareceram aqui são muito importantes. Ó, abraço, professor. Existe uma receita específica diferenciada para passar para a galera que quer tocar instrumento de metais, mas não dispõe de muito tempo de estudo. Júlio, isso serve para todos os instrumentos. É muito importante os irmãos serem orientados a estudarem com inteligência. Estou falando não no sentido de arrogância. Estudar com inteligência. Se você tem meia hora por dia, você fazer essa meia hora, ser muito objetiva e sintética no que você precisa. Não estuda coisa que você não precisa ou coisa que você ainda não sabe. Você precisa fazer manutenção. Dependendo do seu nível, você precisa investir em manutenção. Ficar um ano fazendo meia hora de notas longas. Você fala, puxa vida, não aguento mais, Vitor. Não aguento mais. Vou reclamar de você, reclamar pro Dani, de você, para tirar da igreja. Você falou para estudar um ano, meia hora de nota longa. Mano, pode reclamar o quanto quiser. Mas olha aqui, vai fortalecer a sua musculatura e vai dar resistência muscular, projeção, timbre, ressonância com segurança, mais afinado e mais bonito. Não se preocupa em querer impressionar ninguém com colcheias, semicolcheias, fusas, super mega fusas. Não tenta criar esse negócio agora. Meia hora, estuda o que for necessário para você. Cada instrumento tem o seu estudo específico. Gasta ali 15 minutos fazendo uma manutenção muito direcionada e objetiva. Sei que passou dos 38 segundos já, mas vamos lá. É isso, estudar com inteligência, não no sentido de arrogância, não entendam que eu estou falando com arrogância isso, mas estudar com inteligência, tá bom? Às vezes a gente quer tocar o que a gente gosta, e a gente vai tocar o que a gente gosta, é algo muito difícil, e a gente não tem ainda estrutura musical para aquilo ali, e acaba criando vícios, gerando vícios, que depois, mais para frente, a gente vai ter uma posição de dedo errada no violino, uma embocadura com um timbre fanho num instrumento de palheta, uma flauta com um som que não projeta, um instrumento de metal também com som fanho, sabe? Articulação super embolada.
e aquilo vai te atrapalhar muito, vai gerar muita insegurança. A gente vê muito isso, não só na igreja, mas em bandas de música também. As pessoas não sendo muito bem orientadas e acaba desgastando muita energia em coisas erradas, em coisas que não são boas, tá bom? E o Stênio fala do material aqui, não entendo de metais, acredito que um bom timbre pode ser em relação com o tipo de material que o instrumento é construído, no caso do cordas madeiras e do metais, como funciona. Esse, o Claudinho, nossa, o Claudinho daria uma aula aí de 8 horas e 32 minutos só falando sobre o material aí. Mas vamos lá. O material, é evidente que o material influencia, sim, a qualidade do material. Agora eu vou falar por que a qualidade do material, porque às vezes parece frescura. Você fala, poxa, porque eu vou comprar um equipamento um pouquinho melhor, vou deixar de fazer aquela viagem para Tailândia e vou comprar um instrumento um pouquinho melhor para louvar a Deus, assim, porque a viagem para Tailândia é 6 mil reais, né? 8 mil reais, sei lá, 10 mil. E um instrumento bom aí, 5 mil, 4 mil. A gente já consegue ter um instrumento bom, assim. O que acontece? Um instrumento, todo um instrumento não tem som. Não existe instrumento que tem som, tá bom? Eu sei que vai ficar meio doido esse negócio. A gente produz o som no instrumento. O instrumento é um amplificador. Se a gente entender que ele é um amplificador, ele é o quê? Para o instrumento de corda, ele é uma caixa de ressonância. Para o instrumento de metal, ele é um tubo cônico aonde vai gerar uma espiral de ar. O que acontece? Se o metal ele retém a vibração e o deslocamento do ar dentro do instrumento, ele projeta menos e isso prejudica o som. Se ele projeta melhor e tem uma boa qualidade para, além dessa projeção, manter uma ressonância bonita nessas ondas sonoras, eu estou falando de questão física mesmo, de senoide, de onda sonora. Se ele tiver uma boa qualidade, esse material ele vai projetar de forma muito natural. E aí vai ficar bonito o som. O que acontece? Você pega um instrumento muito pesado, você vai tocar, estuda nele, seu som vai ficando mais feio, porque você está fazendo mais força do que deveria fazer para aquela tessitura, ou para aquele tipo de exercício, ou para aquela articulação. Se o instrumento compromete nesse sentido, você vai gastar 15, 20, 28% mais de força de desgaste muscular para ter o mesmo resultado. Isso, no geral, gera uma piora no seu rendimento de estudo. Agora, para instrumentos de cordas, eu sei que compromete na projeção. Agora, eu não vou falar muito dos instrumentos de corda, porque a pergunta veio do Stênio, eu sei que ele vai saber isso melhor do que eu. Mas para os instrumentos de metal, é isso. Tá bom? É esse percorrer do ar dentro do instrumento que faz toda a diferença. Eu falei de instrumento de metal, mas instrumento de madeira também, tá? A qualidade da madeira e a resistência da madeira influencia no deslocamento do ar dentro do instrumento. Não só no deslocamento, mas no direcionamento. Se essa senoide, se essa espiral, ela é mais rápida ou ela é mais lenta dentro do tubo que se tem. Seja uma flauta, um saxofone, seja um trompete, uma trompa que tem 1000 curvas, uma tuba que tem 1000 curvas. Não, o trompete tem bastante curva, o trombone é mais direto, mas influencia diretamente, proporcional e diretamente. Desculpa alongar aí, passou dos 38 segundos. Boa, bom demais. Agora o Claudinho. Maravilha. Só Claudinho, queria dizer que os testemunhos do Claudinho precisa fazer várias temporadas de vários episódios. Né, Julião? O pessoal sabe. Com aí, certeza. Ó. O Davi sabe, o Julião sabe. Cada live é um testemunho. Assim, vai ser 8 séries, 8 temporadas de 10 capítulos cada. Esse é o Claudinho, nosso irmão Claudinho. É importante o Diego ter falado isso aí. Porque, olha, eu vou falar para você. Se você não conhece o Claudinho, Deus, quando conta assim, você fica arrepiado, assim. Você não contar pra ninguém. Vai, deixa ele contar, não vou dar spoiler aqui, não. Vai. Fala, Diego. Manda ver, Claudinho. O que o irmão perguntou, o irmão do Pará? Não, é um exemplo, né? Sim. Às vezes o irmão tá no coração, começou a estudar trombone e fala, poxa vida, esse instrumento que eu tenho aqui, queria ter um instrumento bom, né? E falar, mas dentro das minhas possibilidades aqui não tem jeito, não tem um luthier.
não tenho uma marca, eu não tenho dinheiro, que é mais ou menos o que você viveu, né? Então eu queria que você contasse aí a história desse trombonão baixo e amarra. Ah, tá. Antes dele, eu vou falar o seguinte para os nossos irmãos. Irmão, a gente só vai saber de muita coisa, do nosso desejo, com o tempo. Então, é assim, o meu primeiro instrumento foi um trombone de pisto, que o meu pai quebrou no chão, jogou no chão. Os irmãos têm uma ideia, uma vez eu estava num culto de jovem, naquelas igrejinhas Assembleia de Deus pequenininha, tem gente que viu isso daí. E o meu pai sempre foi resistente com as coisas de Deus. E nós estávamos lá, tocando no culto de jovem, né? Aquela coisa toda, né? Então, irmão, quando eu menos penso, eu vejo o pernambucano entrando dentro da igreja e veio pro meu lado. Eu falei, misericórdia. Peguei o tromboninho de piso, coloquei em cima do púlpito. Irmão, saiu correndo eu e meu irmão. Meu irmão tocava clarinete. E lá vai nós dois. Irmão, dois mamão papaya e o outro mamão papaya correndo atrás. E a gente corre. E da história, irmão, nós paramos dentro de uma igreja católica, era um ensaio de coral. Entramos não sei para onde, sei que nos escondemos. Aí chegou a pessoa que estava ensaiando o coral e falou, vocês são evangélicos? Aí nós contamos a história, nos deu água, aquela coisa. Então foi assim, irmão, o primeiro instrumento meu e o quanto a gente tinha apoio em casa. Vocês têm ideia, né, como é que era a coisa, né? Então era por aí. Agora você vê que o Senhor vai pôr na mão. Aí esse trombone foi um negócio assim, aqueles esquemas antigos. Eu fui num culto e ciclo de oração e tinha aquele negócio de escrever o pedido, né? E daí eu coloquei, eu quero um trombone baixo. Aí eu tinha um conhecido, né, que dava aula pra gente, falou, rapaz, isso aí é coisa cara, hein, meu? Mas como é que você vai querer um negócio desse? Eu falei, eu não sei, Deus é dono do ouro e da prata, ele dá. Então foi assim, irmão, mas é uma coisa que na minha época a gente fazia, irmão, começava o culto, eu nunca fui de igreja grande, eu nunca ganhei muito dinheiro, também nunca tive muita coisa, mas graças a Deus nunca me faltou nada. E então, esse instrumento foi Deus que usou, irmão pastor. Então, esse instrumento aqui foi doado, pelo que eu sei, pela Igreja Assembleia de Deus de Tóquio. Então, me deram um catálogo e para mim escolher o modelo que eu queria. Aí eu olhei lá, o último modelo que estava no catálogo era aquele. Eu falei, eu quero esse aqui, ó. Na época dos antigos maestros. Aí, falaram, o instrumento foi comprado, só que não é aquele modelo, o instrumento é em Mi bemol. Eu falei, sei lá, eu também não sabia o que era. Aí fiquei esperando. Irmão, mas quando chegou, foi um negócio tremendo. Aí chegou, não, pro Dani. É o instrumento pro Daniel, o instrumento do sonho, o pastor fala, o instrumento era pro Daniel. Aí eu sei que tava na mão do Daniel, chegou, Daniel, se você deixar o instrumento comigo, eu vou mandar fazer uma capa. Aí ele falou, não, uma coisa incrível, irmão. Esse irmão aí tem um testemunho. Se fosse eu, acho que eu não faria isso. Ele falou, não, Claudinho, pode pegar, pode levar o instrumento. O instrumento estava no plástico, irmão. Eu namorava com a Zelita. Faz tempo isso, hein? Quando a Zelita era mocinha. E aí... A hora que ela viu, mano... Nós já temos 2 netos já, o negócio... E então, eu levei para a igrejinha dela lá no culto de mocidade. Puxa vida, todo mundo ficava olhando. E eu era daqueles, irmão, que só não tocava em cima do caminhão de gás. Sabe o caminhão de gás da Alta Graça? Então, era tudo que era lugar, eu ia. E a gente não tinha discernimento, né? Não tinha muita sabedoria. E, como é que se diz? Comia tudo que era coisa. Comia a palavra boa, comia a palavra ruim. Aí a gente vai crescendo, ouvindo a palavra de Deus e vai sendo mais seletivo. Aí, graças a Deus, Jesus me libertou. Hoje eu vou só na NIPA. Mas eu já toquei em muitos lugares, irmão. Então o instrumento está aqui. Esse instrumento, irmão, ele tem... ele aqui, ó. Esse instrumento tem uns... Ele tem uns vai para uns 29 anos. O instrumento está em perfeito estado.
Ó, tá em perfeito estado, funciona tudo. Quase 30 anos, irmão, instrumento, ó. Eu tenho 28 e já não funciono mais. Como é que é? Porque não é Yamaha. Eita! Então, eu me lembro de uma vez que eu quebrei o pé e cheguei na igreja ali, né, remando, com a muleta. E o pastor tava, né? Aí começou a conversar e contou a história lá na loja, como é que foi. Ele foi para comprar uma coisa, aí a pessoa falou, não, esse instrumento que o senhor está querendo não é o melhor que tem. O melhor que tem é esse daqui. Aí pegou esse aí. Então é um instrumento muito bom, irmão. Eu já provoquei muito por coitados dos maestros, né? A gente sem saber, sem ter noção. Porque, irmão, a gente aprende assim, não sei se na raça, na intuição ou no erro. No erro e acerto, né? Então eu já vi muito maestro, né? Baixo, menos. A gente vai aprendendo com o pessoal que faz o curso superior de música. Eu aprendo muito, eu fico ali, parecendo aquele cara da Praça é Nossa. Só escutando ali, por aí. Então, é isso daí. Então a gente vai aprendendo, vai crescendo. Então o instrumento se conservou, irmão. Conservou, fez a lubrificação direitinho. O instrumento você vai passar para o seu bisneto. O instrumento dura. Então tá aí, é o trombone baixo Yamaha. E por esses dias, né, aí Jesus mandou isso aqui, ó, para nós. Opa! Isso aqui é um trombone contrabaixo, ó. Essa coisa tem 2 varas aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. De louco. Então, tá muito em voga hoje, né? É mais a indústria que promove o instrumento. Os caras querem ganhar dinheiro, tá certo eles. Então, hoje você vê o trombone baixo de Nova York, ele tem um trombone contrabaixo dele. O do Metropolitan lá também, Nova York, né? Paul Denson. Ultimamente saiu aqui um vídeo. O pessoal procure ver YouTube, entre na internet, leia, procure se informar. A informação tá de montão. Agora a gente até engasga de tanta informação que tem. Na minha época, o cara para comprar um trombone bar, um bar 42, era um preço de um Corcel 2 da Ford, era o mesmo preço. Camarada, era o mesmo preço. Agora tá de novo caminhando para isso, né, do jeito que nós estamos indo. O indivíduo, para ter um método, né, o famosão aí, né, o Arban, né, a versão antiga, meu Deus do céu, quem tinha um Arban, todo mundo se gabava. Você ia lá na igreja do Belém, aí o finado professor, né, o pai do Massambani, professor Azul, tem que ter um Arban, você tem um Arban. Que marca que é seu instrumento? O pessoal não dava aula para qualquer um, não. Tinha que ter um bar, né? Então, na minha época, quem tinha um Veio Master era um doutor. Então, era tudo muito difícil, irmão. Hoje é tudo muito fácil, irmão. E outra coisa, eu nunca vi uma igreja que tem um coração tão aberto, gente. Às vezes a gente vê, né, vai por aí, a gente olha, né? A gente tira aqui por casa, né? Instrumento parado, estojo aqui, estojo acolá. Então a gente é uma bênção. Essa tuba que o Vitor estava falando, eu vou te falar, eu recomendo para qualquer um. É a única, é uma marcada, instrumento ótimo, um ótimo instrumento. É um instrumento que é da Yamaha. Então, para mim, eu andei, porque eu procuro olhar as coisas, refletir e tirar o conceito. O modelo, a Yamaha, ela não dorme no ponto. Ela lança lá, fica, projeta, é lógico, né? E depois ela vai ver a reação, a receptividade. O instrumento é muito bom. Aquela tuba lá, uma tuba 5/4. Quando o Vitor toca, a gente escuta lá de fora. Ô, Vitão, olha, dá para ouvir de longe. Então, voltando no instrumento, esse aqui, irmão, ruim assim. Esse instrumento aqui, ele apareceu a primeira vez, era um que estava na loja Scavone. O cara queria 9 mil, 12 mil reais. Eu falei, misericórdia, que coisa, hein? Ai, Jesus. E que é assim, o irmão que quiser um instrumento, o irmão espera. Não é só instrumento, não. Qualquer bênção que você quiser. Espera. Pede e espera. Pede lá o direito de Jesus e espera. Então, eu olhei e falei, igual uma criança, né? Você não pode, chora e dorme. Aí passou-se o tempo, apareceu no Mercado Livre, 9 mil. Liguei pro camarada, ele falou, 9 mil.
à vista. Falei, tá bom. Desliguei. Aí o tempo passa. Aí, mais um tempo, aparece o instrumento de novo. Aí eu procuro. Já foi vendido. Foi vendido para o cara no Amazonas. Falei, meu Deus do céu. Aí depois, passou um tempo, eu voltei de novo, liguei para outro, e aquele instrumento. Aí o homem já falou, irmão, esse instrumento é para ser seu. Falei, como? Aí me passou o telefone do irmão Eliezer, era da Polícia Militar. O instrumento não foi roubado. Então, o Eliezer trocou esse trombone aqui, ele deu um Getzen e deu um baixo Veril. E daí ele falou para mim, irmão, eu ia mandar desmontar o instrumento, mas eu acho que tinha alguém que queria. Aí eu falei, quanto você quer? Ele falou, 5 mil. Eu falei, meu Deus do céu, não tem esse dinheiro. Aí, na época que o Noriaga estava na igreja, eu estou falando do contrabaixo aqui, tá? Aí o Noriaga falou, Claudinho, vem aqui. Eu falei, Noriaga, me ajuda aí. Se eu oferecer 10 de R$500, será que o cara me vende? Fonseca, Serginho, do interior, Kia, e aí eu vou ver o Matos, não sei se o Matos vai conseguir, porque esse celular ele tem aula. E vou ver se o Dani vai poder participar também, que eu queria falar um pouquinho dos metais na carreira militar aí. Queria trocar essa ideia com a galera. Que bom. Aí vamos ver, preciso falar com eles ainda. E aí, sempre a gente vai receber esses convidados, né? Hoje tivemos como convidados nosso irmão, professor Vitor, quem a gente tem o costume de chamar de Vitão. Inclusive foi meu professor de bastante gente aí. Nosso irmão Claudinho, pastor Claudinho, com seus testemunhos. Maravilhoso aí, falando da manutenção. Importantíssimo, galera. E aí, falando de iniciação ao instrumento, eu acho que um conselho importante a dar aos maestros, aos professores, é paciência. Tenham paciência. Instrumento de metal demora para a gente ter um som ok, para a gente ter um som bonito. Eu tô desde os 12 anos tocando, eu tô com 28. Até hoje tem dia que meu som tá uma porcaria, dá vontade de jogar o instrumento na parede. Então, tenha calma. Vai chegar. Seguindo esses conselhos do nosso professor Vitão aí, vai chegar, vai dar certo. Então, fixo, a gente tem as segundas. O nosso professor Junião, Moisés Júnior, professor Wellington e professor Davi. E aí sempre, a cada segunda a gente tem os convidados, abrilhantando e contribuindo muito com o nosso conhecimento dos metais. Amanhã a gente tem a live do maestro Guilherme, diretamente da Suíça. Ele irá receber amanhã o André Fabiano, flautista, e o Carlos Araújo, clarinetista, concernente a ensaio das madeiras, sopros, né? Então é isso, muito obrigado a todo mundo aí. Não se esqueça de entrar em contato com o nosso irmão Claudinho aí, para pegar os seus milagrosos óleos, seus lubrificantes. Mostra aí, Claudinho, pra galera. Não tá aí? Eu preciso falar, ô Vitão, eu fiz um Rical, que o Vitão foi o primeiro que adquiriu, ficou faltando o seu. Depois Fechou. Eu faço um esquema novo aí, beleza? Fechou. Maravilha. Obrigado aí ao nosso irmão Junião, Moisés Júnior. Deus abençoe. Obrigado ao Wellington, que não voltou, mas de qualquer forma, muito obrigado. Obrigado ao nosso pastor Davi aí. Obrigado a todo mundo que ficou aí, a quem mandou as perguntas. A gente não conseguiu responder todas, mas nas próximas lives nós estaremos respondendo. O Rodrigo Albino, que mandou. Eu vi que o Renato, que foi aluno do Vitor, inclusive, também mandou. E, na medida possível, se Deus quiser, nós vamos responder nas próximas lives, ok? Sexta-feira tem uma live importantíssima, todas as sextas, com o maestro Daniel e o maestro Kiel, ok? Amém. Diariamente, dicas. Essa segunda-feira, hoje, né? Teve uma dica muito legal da professora Sulamita, no Música Sem Complicação. E todos os dias a gente tem uma dica aí, para todo mundo. Instagram, Facebook, YouTube, ok? Galera, Deus abençoe. Até uma próxima, hein? Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz. Paz.